nas cadeiras, né? Pessoas com potencial, que têm a chamada, que têm o dom e que têm a capacidade de exercer algo para Deus. O que eu vou exercer? O Alan foi o jiu-jitsu. Eu estou aqui falando para vocês e vou ministrar a palavra. De tarde teve a irmã que veio aqui e limpou a igreja, né? Se você descer ali na cozinha, tem as irmãs ali que estão preparando o lanche. Tem o irmão ali que colocou os cones na rua para poder organizar um pouco o estacionamento aí na rua dos carros. O que eu posso ser útil? Será que eu sou só útil se eu estiver com o microfone na mão? Se eu estiver na plataforma? Será que eu sou só útil se eu estiver com um instrumento em mãos? E eu te faço essa pergunta nesta noite. Qual tenha sido a sua utilidade no reino de Deus? Nós estamos passando por um momento atípico na igreja, com a ausência do nosso pastor, que está estudando, faz bem ele em estudar, chegou o momento dele de estudar. Eu também estou estudando, hoje eu dei o famoso migué, né? Dei um quebra de asa para poder estar aqui com os irmãos, para poder trazer a palavra para os irmãos nesta noite. Então nós estamos passando por esse momento atípico, né? E o ministério é carente da ajuda de todos, né? O ministério é carente da tua ajuda. A obra de Deus é carente da tua ajuda. Então identifique nesta noite o chamado que Deus tem na tua vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em 1 Coríntios. Não é Coríntias não, tá? É Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 também. Nós vamos ler do 12 até o 31. Vamos ler do versículo 12 ao 31. Eu gostaria que você me acompanhasse. E eu vou ministrar essa palavra bem pausadamente, porque nós vamos aprender um pouco do que Deus tem a nos ensinar nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão? Não sou corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários.
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Preste atenção nisso. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversa língua? Interpretam todos? E para encerrar, portanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, meu Pai, porque somos potências nas tuas mãos. Talvez potenciais adormecidos, ou até mesmo esquecidos, ou frustrados, mas potências que a qualquer momento podem ser despertados pelo teu chamado. E nós queremos colocar debaixo, Senhor, das tuas mãos e debaixo do teu comando nesta noite, para que esses dons, para que esse chamado seja efetivado nas nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está falando com a igreja de Coríntios, ou está sistematizando com a igreja de Coríntios, e está falando exatamente daquilo que foi ministrado desde o início deste culto. Paulo está falando daquele que veio e abriu a igreja, daquele que veio que sentou no banco, daquele que veio que foi na cozinha, daquela que veio e pegou o microfone e veio ministrar, daquele que veio e sentou ali para tocar o teclado, daquele que veio para pregar. Sistematizou o negócio. E às vezes nós damos ênfase apenas àquilo que está no holofote, aquilo que está destacado no meio da igreja. E esquecemos que existe todos os bastidores para que a obra venha a acontecer. Eu trago à memória a passagem de Jesus pela terra e vejo todo um sistema sendo montado, por mais simples que pareça, mas existia ali uma organização de 12 apóstolos que estavam ali na cobertura de Jesus, que estavam ali na organização das multidões para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse de fato anunciado naquele tempo e naquele lugar. Só, queridos, que nós mesmos temos a mania de menosprezar o dom que Deus nos deu. Lá no versículo 22 do capítulo 2 fala assim:
Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E às vezes você desmerece, você mesmo faz pouco caso daquilo que Deus te chamou. Talvez Deus te chamou para discipular uma criança, para ir lá na casa daquela criança, pedir autorização à mãe e ao pai e trazer ele aqui para a igreja, para ele ser ministrado. E ninguém está vendo, o pastor não está vendo, os ministros não estão vendo você indo lá, mas Deus te deu essa incumbência. E talvez aquela criança que você adotou como filho espiritual é a potência que Deus está levantando lá na frente para poder realizar uma grande obra. Mas que começou através de você, que foi lá na casa daquela criança e trouxe. Talvez nós menosprezamos o dom daqueles que oram, que são chamados colunas da igreja. Nós colocamos o nosso foco naquele pregador que ministra de uma forma poderosa, daquela cantora que chega aqui, daquela ministra que tem uma voz, muito afinada, muito bonita, e esquecemos que nas segundas-feiras, hoje nas quartas de manhã, lágrimas são derramadas neste lugar, nas cadeiras, nos departamentos. As mãos são estendidas para que as pessoas que aqui entrem sejam abençoadas. O que é isso? Isso é ministério. E nós temos que valorizar. E nós temos que entender que aquilo que parece ser irrelevante é o que faz a diferença aos olhos de Deus. Porque eu estou aqui pregando, mas vocês não sabem como foi o meu dia. Estou aqui uniformizado ainda, talvez até sem condições de estar aqui. E às vezes nós supervalorizamos aqueles que estão na plataforma. E esquecemos que Deus, ele trabalha no detalhezinho. Certa vez Deus falou que ia chover na terra e que viria um dilúvio sobre a terra. E falou: Noé, vem você e tua família, porque eu vou destruir a terra. Construa uma arca. E Noé começou a fazer a construção daquela arca. Só que Noé estava construindo aquela arca debaixo da orientação de Deus. E talvez o alicerce mais poderoso daquela arca, talvez a madeira mais forte que tinha para poder sustentar aquela arca, que estava na vista, você via algo imponente, aquilo de madeira, aquele barco de todo tamanho, Ezequiel, sem saber que o milagre ele não estava na imponência da madeira que foi escolhida, mas talvez estava na laminha que estava tampando as brechas para que a água não entrasse. Talvez nós estamos visualizando algo em cima deste púlpito e que tem sido bênção, mas nós esquecemos de olhar aquela laminha que é colocado na greta para tapar as brechas, para que Satanás não venha entrar e não venha afundar o nosso barco. E eu não estou falando aqui de desvalorização por parte do pastor, por parte dos pastores ou por parte do corpo ministerial da igreja. Eu não estou falando de algo que vem aos olhos humanos. Eu estou falando que eu não te valorizo, que o pastor não te valoriza. Eu estou falando de você que não se valoriza naquilo que Deus te chamou para fazer. Será que é difícil você colocar em prática aquela coisa mínima que Deus colocou no teu coração para você realizar? Porque não existe membro que não seja importante no corpo de Cristo. Não tem o dedinho mindinho? Aquele que só serve para dar topada no canto do móvel?
está andando pela casa, de repente, você xinga até a avó, a quarta geração do móvel que você deu a topada. Aí você começa a andar assim, nossa, caraca, que dor, que dor, que dor. Se bestar, te dá até febre, por causa daquela topada. Um dedinho insignificante pode te dar uma febre, pode te dar uma infecção, e pode generalizar, e pode ganhar teu corpo, e você perder todo o teu corpo, morrer, bater a bota, ir para o hospital, por causa do dedinho. E como é que eu falo que um dedinho desse não tem importância? Se ele não tivesse importância, ele não estava no pé. Deus não tinha colocado. Deus tinha colocado 4 dedos. Se você não tivesse importância, Deus não tinha te colocado aqui, sentado para ouvir essa palavra nessa noite. Se você está aqui, se você um dia ouviu um chamado de Deus, eu vou usar o exemplo do Alan. Posso, Arão? Estava lá no paiol, fazendo um movimento. E um dia Deus falou assim, olha, esse menino tem um dom. Porque quem chefia movimento, ele tem perfil de liderança, de comando. E hoje ele está lá comandando o projeto. Tem gente aí que trabalhou para o diabo não sei quanto tempo, aí vem para a igreja e quer ficar sentado no banco. Meu irmão, pega o dom que Deus te deu, o dom que você fazia no mundo, e traz aqui para dentro, e vamos começar a fazer a obra de Deus. Não menospreze aquilo que Deus te deu. Mas tem aqueles que querem. Eu quero cantar. Irmão, meu sonho é cantar bonito. Meu sonho é ministrar uma pregação aqui, e no final dessa pregação eu não chamar ninguém para vir cantar aqui na frente, e eu levantar minha voz e cantar. É meu sonho. Quem sabe um dia eu entro, Mateus, no Ministério de Louvor, hein? Misericórdia. Irmãos, mas não é a minha. Deus não me chamou para cantar, Deus me chamou para pregar. Admiro muito quem Deus chamou para cantar e para pregar. Mas Ele não chamou, Ele me chamou para pregar só. Para evangelizar, para poder cuidar. E às vezes todos eles querem estar no mesmo lugar. O olho quer, a mão vê o olho e quer ser olho. O ouvido vê o nariz e quer ser nariz. Mas cada um tem um papel fundamental no corpo. Se você é ouvido, se aperfeiçoe em ouvir melhor, em ser ouvido. Se você é nariz, aperfeiçoe o olfato. Se você é olho, aperfeiçoe a tua visão, para que você venha impactar o corpo de uma forma poderosa. Se você é pé, o pé às vezes é a parte mais surrada do corpo, porque é o que sustenta todo o corpo. E a figura do pé eu vejo como um povo de oração, um povo que são colunas que sustentam a igreja de pé. Então, se você não acha que não tem dom para cantar, meu querido, vai evangelizar. Se você acha que não tem dom para pregar, vai fazer projeto de luta. Se você acha que não tem dom para poder ministrar o louvor, vai lá fazer o lanche, seja bênção. Mas exerça aquilo que Deus te deu, porque é importante. E eu vou muito mais além. Quando nós nos omitimos de exercer o dom que Deus nos deu, nós estamos abrindo mão de algo que é fundamental no nosso relacionamento com Deus, que se chama adoração. A adoração, ela não se limita apenas no cantar, no levantar de mãos, no se render. Não se limita apenas nisso. É isso também.
como Wesley ministrou aqui no domingo, é isso também. Mas a adoração, ela se embasa naquilo que você tem para entregar para Deus, naquilo que você tem para se dedicar para Deus. E quando eu abro mão de exercer o dom que Deus me deu, eu estou abrindo mão de adorar a Deus. E quantos anos nós passamos na obra, entra ano, sai ano, nós já estamos em agosto, e vai chegar agora a Assembleia Geral em dezembro. Não é isso, irmã? Dezembro, né? A reunião geral, para a gente poder discutir aqueles que vão estar assumindo os cargos, os ministérios para o próximo ano, e nós vamos deixar de adorar a Deus, sabe por quê? Porque nós vamos nos omitir do dom que Deus nos deu. Nós vamos dizer para o pastor assim: pastor, não dá para mim não, porque eu não estou preparado. Pastor, não dá para mim não, porque tem outra coisa que é prioridade na minha vida. E se você não está entendendo que você não está negando o pastor ou não está negando o ministério, você está negando a tua adoração a Deus. Porque foi Deus que te deu. Quem te deu o dom foi o diabo? Foi você mesmo que se deu o dom? A palavra fala que Ele nos deu de graça, né? De graça. Graça dai. De graça vou receber. Você recebeu. E de graça você tem que dar. Não é seu. Talvez você tenha um Salmos 23 na tua mente. Salmos mais conhecido aí. Você perguntar a Lídia, ela vai falar Salmos 23:1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha isso para dar para alguém. E você não dá. Talvez você tenha um abraço para dar para alguém. E você não dá. E eu não dou. Exerça o teu ministério, queridos. Saia daqui hoje refletindo nesta palavra. No versículo 31 fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que é zelo? O que é zelar por algo? Cuidar, alimentar, aperfeiçoar. E qual zelo você tem tido com os dons que Deus tem te dado? Às vezes Deus não me deu um dom de pregar, me deu um dom de ministrar para a igreja, mas se eu não for buscar o conhecimento, se eu não for estudar, se eu não for me dedicar a isso, como que isso vai se desenvolver na minha vida, irmão? Eu tenho o dom, mas eu não tenho zelo por esse dom. Eu trato esse dom com desleixo. Porque a partir do momento em que nós zelarmos pelos nossos dons, e zelar pelos dons não é apenas pegar o dom e colocar na gaveta. É começar a praticar os dons. Porque no momento que nós começamos a praticar os dons, o Senhor Ele vem e começa a aperfeiçoar o dom, para que você venha a desenvolver no ministério de Deus. Nós vemos a história de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus lá na praia. Pedro só sabia pescar. O que Pedro sabia fazer mais?
sabia pescar. Jesus olhou para ele e viu um pescador. O que Jesus viu? Viu uma pessoa valente, uma pessoa ousada, uma pessoa focada naquilo que ela sabia fazer. E Jesus falou assim: olha, agora você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de almas. Só mudou o produto da pesca, tirou o peixe e colocou a alma. E Pedro, ele foi tratado ao longo da passagem de Cristo nessa terra, de uma pessoa brusca, de uma pessoa incerta, de uma pessoa impulsiva. Ele chegou lá depois e virou apóstolo e virou um dos grandes patriarcas do Evangelho. E discipulou a igreja e ajudou no discipulado da igreja, trazendo à igreja um raciocínio de organização que está estabelecido até hoje, porque deu lugar para Deus desenvolver o dom que tinha nele. Se coloque de pé neste momento. Vamos. O Senhor, Ele quer te mostrar um caminho excelente através do teu dom. Eu não sei se você é olho, eu não sei se você é mão, eu não sei se você é orelha, eu não sei se você é pé, se você é o dedinho da pancada. Eu não sei qual é o teu lugar, eu não sei qual é o teu dom, mas você sabe para aquilo que Deus te chamou. Eu também sei para aquilo que Deus me chamou. Só que a nossa zona de conforto, às vezes, ela fala mais alto. O nosso lugar comum, às vezes, ele quer se sobressair sobre o dom, sobre o chamado de Deus. E se você entrou neste lugar, nesta noite, falando assim: para quem e para que eu tenho servido? Você é necessário neste lugar. Mesmo que os homens não te deem a honra que você quer ter, mas Deus, Ele te honra e te valoriza. Por mais que você se ache insignificante, foi Deus que te chamou. E foi Deus que te entregou essa obra para você realizar. Exerça aquilo que Deus colocou no teu coração. Se coloque no lugar que Deus propôs a te colocar. Se conforme com este lugar. E comece a fazer a diferença onde Deus te colocou. Deus, Ele tem um caminho, uma infinidade de possibilidades para você. No meio de um vale de ossos secos, todo mundo já tinha decretado ali, naquela visão, que aquilo estava sem vida. E bastou uma palavra do Senhor para aqueles ossos reviverem. Para aqueles ossos procurar o teu lugar e formar de novo um corpo. Não importa se esse membro está morto, se está em decomposição, se não há esperança mais para ele, mas através de uma palavra de encorajamento vindo da parte do Senhor, Ele torna a fazer reviver este membro que está parado, que está morto. Nesta noite eu quero orar com você. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E gostaria que você refletisse e focasse na responsabilidade que Deus te deu.
E a palavra do Senhor fala assim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E no versículo 13 fala assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito. Então em espírito nós já estamos. Em espírito nós já somos. Porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Agora só falta nós nos depararmos e confrontarmos com a verdade. Qual é a minha verdade? Qual é a verdade do meu dom? Qual é a verdade do meu ministério? Qual é a verdade da minha adoração? E eu te convido nesta noite a você confrontar a tua vida com essa verdade. Se a verdade tem te apontado e dizendo que você tem se negado a ser um adorador com os teus dons, é tempo de mudar, é tempo de romper, é tempo de voltar a caminhar e de exercer aquilo que Deus te deu. Se confronte com essa verdade, porque muitas vezes nós falamos que adoramos o Pai em espírito e em verdade, mas às vezes falta verdade para podermos nos confrontar com o chamado de Deus. E se nós não buscarmos a verdade, não tem tratamento, não tem ministério, não tem dom que se desenvolva. E a verdade é abraçar aquele irmão que está oprimido. Minha verdade é pregar. Minha verdade é louvar ao Senhor e as correntes e os cadeados se romperem, para que haja libertação. Qual é a sua verdade? Agora eu te convido a você pensar na verdade. Eu tenho exercido? Ou tenho me enganado? Ou tenho me apostatado? Ou tenho negado? Ou tenho deixado de adorar a Deus com aquilo que Ele me deu? Porque vai chegar um dia que o Senhor ele vai fazer que nem a parábola dos talentos. E aí, você enterrou, enterrei o talento. E aí? O que você vai responder para Deus? O que eu vou responder para Deus? Senhor, nesta hora nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, porque eu creio que todos aqueles que estão neste lugar, nesta noite, todos aqueles que nos acompanham via internet, todos aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui, mas queriam estar, são potenciais nas tuas mãos. São valentes nas tuas mãos, são dons, são talentos que estão esparramados na terra, neste lugar. E nós, papai, nos colocamos diante do teu trono nesta noite. Senhor, fazendo um compromisso contigo. E eu tomo a liberdade neste momento, Senhor, de fazer um compromisso contigo, Senhor. De podermos exercer o nosso talento para a tua adoração. De exercermos o nosso talento para engrandecimento do teu nome. Adoração não é mais nada, nada mais menos do que engrandecer o teu nome. Senhor, e com aquilo que o Senhor nos entregou, e com aquilo que o Senhor nos chamou, e com os dons que o Senhor nos deu, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, eu entrego todos aqueles que aqui estão diante de ti. E te peço, Senhor, desperta, reaviva. Senhor, nos tira do lugar comum e faça tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar.
eu não vou conseguir dar a continuidade. Nós falamos sobre talentos, membros, a importância de cada membro. Em outra oportunidade, nós vamos falar sobre a unidade desses membros. O impacto que pode trazer a unidade dos membros. Quando os membros se juntam, a transformação que pode causar, o terremoto que pode causar no reino espiritual e na sociedade. Meu irmão, se a igreja se junta, não tem diabo que segure. Sabe por quê? Porque depois de Cristo, a igreja é a maior autoridade estabelecida nessa terra. Depois de Cristo, nós somos a maior autoridade estabelecida nessa terra. Sabe por quê? Porque nós temos poder para poder romper as barreiras do inferno, em nome de Jesus. E a partir do momento que a igreja entender que a unidade, que a união e que a autoridade que está sobre nós está liberada sobre nós, nós vamos fazer a diferença nessa terra e as coisas vão mudar. Mas a igreja precisa conhecer e precisa